Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais um Papo Reto com a Fiel. Eu quero, antes de passar as notícias do Corinthians desta quarta-feira, falar para você, claro, se inscreva no canal e dá um like no vídeo. Deixa um like nesse vídeo aqui se você gostar dessa oportunidade de saber as notícias do Corinthians, se você gostar dessa iniciativa que a gente está tendo, eu, Marco Belo e o pessoal do time do Povo, de fazer este resumo do dia aqui no Papo Reto com a Fiel. Deixa o like no vídeo, tá? E não se esquece de se inscrever no canal. Agora eu vou falar sobre o Corinthians, o que aconteceu nessa quarta-feira. Basicamente, o Corinthians, no domingo, o presidente Augusto Melo ligou para os empresários do atacante holandês Memphis Depay para saber se eles aceitariam receber uma oferta do Corinthians pelo jogador. Eles ouviram que sim, que aceitariam receber uma oferta, falaram mais ou menos qual salário que o jogador ex-Atlético de Madrid gostaria de ganhar. Aliás, o Atlético de Madrid foi o último clube do Memphis Depay. Ele foi formado no PSV, passou pelo Manchester United, passou pelo Barcelona, jogador da seleção holandesa de futebol. Ele disputou 2 Copas do Mundo, 2014, em 2018 ele estava machucado, e 2022 ele disputou também pela seleção holandesa, disputou a última Eurocopa, inclusive foi titular em grande parte dos jogos da seleção holandesa de futebol. Então, no domingo, os empresários que cuidam da carreira do Memphis Depay sinalizaram positivamente ao Corinthians. Na segunda-feira, o Corinthians enviou uma proposta oficial por 2 anos de contrato ao Memphis Depay. Ele seria o tal do jogador midiático, o jogador que chama a atenção de todos, o jogador da empresa patrocinadora do Corinthians, a Esportes da Sorte. A patrocinadora, quando foi anunciada, falou que tinha 57 milhões de reais separados para gastar em um jogador midiático, como se fosse um garoto propaganda da empresa. Só que esses 57 milhões de reais não seriam para comprar um jogador, seriam para manter um jogador, ou seja, dinheiro de salário, luvas, 13º, todo o dinheiro gasto com o jogador entraria nesse bolo de 57 milhões de reais. Então foi isso que o Corinthians ofereceu ao Memphis Depay. Isso foi pouco, isso não serviu para chegar ao valor que ele gostaria. O Corinthians aumentou em 20% o valor, ou seja, 20% sairia dos cofres do Corinthians. Mais ou menos 18, 20 milhões de reais, o que se você pensar em 2 anos de contrato, 20 milhões de reais, para um clube como o Corinthians, não é um dinheiro que você deixa de gastar com qualquer jogador. Você gasta com o Thales Magno da vida, você gasta com... Eu não vou nem falar em Pedro Raul, Yuri Alberto, esses jogadores que ganham mais, Igor Coronado, você gasta com Alex Santana, jogadores comuns que você contrata, você acaba gastando em 2 anos cerca de 20 milhões de reais, então não é nada fora do comum o Corinthians colocar 18, 20 milhões de reais a mais, além dos 57 milhões de reais, para pagar ao Memphis Depay. Essa proposta foi entregue para ele na segunda-feira e o Corinthians hoje pela manhã, quarta-feira, recebeu a resposta, uma resposta dos empresários do jogador, dizendo o seguinte, que ele tinha outras ofertas. Tinha ofertas do futebol mexicano, tinha ofertas do futebol europeu, do Sevilha, que retirou a oferta hoje pela manhã, mas ele tinha até hoje oferta do Sevilha, do Galatasaray e ofertas do futebol da Arábia Saudita. E essas ofertas do futebol árabe eram ou são melhores financeiramente do que as ofertas corintianas. E os empresários do Memphis Depay avisaram aos dirigentes corintianos que o jogador primeiro avaliaria as outras propostas para depois avaliar a proposta do Corinthians. Não disseram não ao Corinthians, disseram apenas que avaliariam as outras propostas, mas que tinham gostado da proposta corintiana. Inclusive o Memphis Depay, uma pessoa me disse que ele foi muito simpático com o presidente do Corinthians, Augusto Melo, dizendo que é o maior fã do Ronaldo Fenômeno, que seria uma honra para ele
vestir a camisa que um dia o Fenômeno vestiu, a camisa 9 do Corinthians. Então ele foi bastante receptivo à ideia da oferta corintiana. Isso foi hoje pela manhã, né? Eu estou fazendo aqui um resumo do que aconteceu nessa quarta-feira. Só que hoje pela manhã também aconteceu uma grande operação policial que prendeu diversas pessoas ligadas a casas de apostas, entre as quais a Esportes da Sorte, que é a patrocinadora do Corinthians, que pagaria os salários do Memphis Depay. É uma operação policial que investiga uma suposta lavagem de dinheiro. E o pior, as contas da patrocinadora do Corinthians foram bloqueadas. Resumo, o dinheiro que seria pago para o Memphis Depay está bloqueado. O Corinthians não pode mais fazer nada, pelo menos por enquanto. Então, a negociação também ficou bloqueada, porque o Corinthians não tem mais o dinheiro para pagar o salário do atleta. Então, além dele falar para a direção corintiana que ele está avaliando outras propostas, as contas da patrocinadora do Corinthians estão momentaneamente bloqueadas. Então, não tem como você assinar um contrato sem ter certeza que a sua patrocinadora vai pagar, porque senão cabe a quem? Ao clube. Vai virar uma nova Taunza, né? A empresa que pagaria os salários do Paulinho não pagou e o Corinthians acabou tendo que arcar com os salários do jogador. Então a situação era essa até o início da noite. Aí, o que aconteceu? O Pedro, atacante do Flamengo, rompeu os ligamentos do joelho em um treino da seleção brasileira de futebol. Vai ficar meses fora dos gramados. O Flamengo chegou a se interessar pelo Memphis Depay durante a janela de transferências. Não chegou a fazer uma proposta pelo jogador, assim como o Corinthians o fez. Então o Flamengo não concorria com o Corinthians pelo Memphis Depay. Agora concorre, porque a direção do Flamengo, para o lugar de Pedro, começou a olhar para o atacante holandês. Então, além do futebol mexicano, do futebol europeu, do futebol árabe, o Corinthians agora ganha também a concorrência do futebol do Rio de Janeiro, do Flamengo. Essa é a situação no momento em relação a Memphis Depay, que pode ser uma contratação que muda o patamar do time do Corinthians, um grande artilheiro histórico da Holanda, um jogador acima do nível do futebol brasileiro, que viria para mudar realmente o patamar do time do Corinthians, mas agora a gente tem que esperar para saber quais serão as cenas dos próximos capítulos. Legal, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o primeiro vídeo que a gente faz aqui, o Papo Reto com a Fiel. Então, se você gostou, deixa o like, tá bom? No vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. E todo dia teremos aqui um resumo das notícias do dia do Esporte Clube Corinthians Paulista, comigo, Marco Belo. Fechou, pessoal? Um abração e até!